Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje, sexta-feira, 28 de maio, lembrando já você que domingo, dia 30, último domingo do mês, nós teremos às 16 horas aqui pelo canal do YouTube, vamos ter o Chá com Maria. Você reza o texto conosco e você participa da pregação da Kátia Savassi, pregadora da Renovação Carismática. Certamente será um momento de catequese e evangelização, de louvor a Deus, por intermédio de Nossa Senhora. Você se conecta conosco às 16 horas neste canal do YouTube. Lembrando que hoje, sexta-feira, é dia do ceramista, dia da luta contra a mortalidade materna e dia da primeira independência da Armênia. E também lembramos que nós convidamos a você e pedimos a você para divulgar este áudio aos seus contatos, motivar as pessoas a se inscreverem neste nosso canal de evangelização. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 11, o versículo do 11 ao 26, que diz: Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso. Começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tendes fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o receberdes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem do Evangelho de Marcos nos narra a purificação do templo. Jesus chega a Jerusalém, entra no templo, olha tudo ao redor e vai para Betânia. Na manhã seguinte, ao dirigir-se a Jerusalém, encontra uma figueira infrutífera no caminho e a amaldiçoa, porque mesmo estando vistosa e coberta de folhagem, não serve para nada, pois não produz fruto. Chegando ao templo, Jesus tem uma atitude profética ao se deparar com um sistema de exploração. Afronta as autoridades religiosas ao purificar o templo e ensina aos seus discípulos a importância da fé, da oração e do perdão. Apresenta uma nova forma de oração, fora da velha estrutura do templo, que deixou de ser casa de oração para todos os povos e tornou-se um covil de ladrões. Todos foram a Jerusalém, mas o evangelista Marcos reserva somente para Jesus as ações no templo. No primeiro dia, Jesus limita-se a olhar tudo ao redor. Ele vê e retira-se silenciosamente para Betânia. No primeiro momento, essa história de Jesus e a figueira parece ser uma das mais estranhas que encontramos nos evangelhos. Não é nada próprio de Jesus amaldiçoar uma figueira para não ter frutos.
para entendermos o significado deste evangelho, é necessário entender que no Antigo Testamento a figueira era uma imagem comum para Israel. Basta a gente olhar lá em 1 Reis 5, capítulo 5, versículo 5, ou em Oséias, capítulo 9, versículo 10. E os figos faziam parte dos maravilhosos frutos da terra prometida, como Deuteronômio 8 vai mostrar. A figueira, cheia de folhas e sem fruto, representa o templo, belo por fora, mas estéril por dentro. A figueira agora seca simboliza o lado infecundo da devoção do templo. A maldição lançada à figueira por Jesus é símbolo da sua ira contra as autoridades judaicas, que transformam o templo numa casa de comércio. A casa de oração para todos tornou-se um covil de ladrões. Lá foram práticas, muitas injustiças foram não só praticadas, mas até tomadas como exemplo por muitos que viam as autoridades religiosas assim se comportarem. Lá foram praticadas as injustiças e vem também esconder-se no templo com aparência de religiosos. O comércio praticado explora o povo naquilo que é mais sagrado, sua oferenda a Deus. Por isso Jesus expulsa os vendedores e compradores que lá estavam. Vira as mesas e as cadeiras dos cambistas. Jesus ataca primeiro os cambistas. Em Israel utilizava-se a moeda romana ou de Tiro, mas eram moedas dos pagãos, com as imagens de César ou de outros reis. Portanto, não poderiam entrar no templo. Era necessário fazer o câmbio fora e adquirir a moeda santa, que não fosse impura. E no câmbio se fazia a exploração. As pombas eram as ofertas dos pobres, como Lucas 2,24, Levítico 5,7 e 12,8 vai nos lembrar. Os pobres também queriam oferecer um agrado a Deus, mas se eles trouxessem as pombinhas de casa, essas chegavam magrinhas e não eram aceitas. Por isso, precisavam comprá-las e o preço era alto. Nova exploração. Também havia abusos no templo. As ofertas não eram sacrificadas, mas muitas vezes retornavam para serem vendidas várias vezes, e com isso o lucro era maior. Um historiador judeu chamado Flávio Josefo informa que um casal de pombas chegava a ser vendido até 150 vezes sem nunca ser oferecido a Deus. Claro que pode ser exagero do historiador, mas não duvidamos, no entanto. Para justificar seu gesto profético, Jesus se baseia em dois textos dos profetas. Isaías 56:7. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jeremias 7:7. Este templo, onde meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Ou seja, não há culto verdadeiro se quem está no templo pratica a injustiça. Jesus, com isso, devolve ao templo a sua verdadeira finalidade, ou está condenado a secar como a figueira. Jesus novamente usa uma linguagem bastante exagerada, Marcos 10:52, para ensinar os seus discípulos que com fé, a oração e o perdão, o seu povo conseguirá fazer o que parece impossível, lançar a montanha ao mar. Igualmente recebe seja o que for que peçam em oração. Mas Jesus também ensina a importância do perdão ao se dirigir em oração ao Pai. Marcos 11:25. Embora o Evangelho de Marcos não apresente a oração do Pai Nosso, como fazem Mateus e Lucas, estas breves palavras de Jesus revelam as atitudes de fé radical e perdão que espera dos seus discípulos em suas vidas e em sua oração. A igreja, portanto você ou cada um de nós, somos convocados a rever alguns dos nossos costumes próprios, não ligados diretamente ao núcleo do Evangelho, que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem habitualmente não é percebida de modo adequado nos tempos atuais. O Papa nos exorta dizendo: não transformemos medo de revê-los. É preciso ter cuidado para não tornar pesada a vida dos fiéis e nem transformar a nossa religião numa escravidão. É preciso ter a convicção de que quando a misericórdia de Deus quis que fosse livre e o seu amor dado a cada um de nós, assim aconteceu. E é preciso que assim
nós façamos aos nossos irmãos e irmãs. Desejo a você uma ótima sexta-feira e que você, com as suas atitudes, seus comportamentos, suas escolhas, colabore para que o templo seja uma casa de oração purificada e não uma casa de injustiça e de desonestos. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.